Como seu computador consegue encontrar um arquivo específico no meio de bilhões de bits espalhados pelo HD ou SSD? Inscreva-se no Decodificando Maktub para entender a tecnologia que move o mundo. Imagine entrar em uma biblioteca gigantesca com milhões de livros, mas que não possui nenhuma placa, catálogo ou ordem nas prateleiras. Achar um único parágrafo ali dentro seria uma tarefa completamente impossível, levando horas ou até dias de busca cega. É exatamente esse o caos que o seu sistema operacional enfrentaria se não existisse um componente crucial, o sistema de arquivos. Também conhecido como File System, ele é o bibliotecário invisível que organiza cada fragmento de dado na sua memória física. Para entender como ele funciona, precisamos primeiro olhar para o nível mais baixo do hardware, onde a mágica física acontece. Tanto os discos rígidos magnéticos quanto os SSDs modernos não sabem o que é uma foto JPEG, um vídeo ou um documento de texto. Para o hardware, tudo o que existe são trilhas físicas repletas de cargas elétricas ou magnéticas representando zeros e uns. Esses bits são agrupados em pequenas caixas físicas chamadas setores ou blocos, geralmente contendo 512 bytes ou 4 kilobits de capacidade. Sem um mapa de navegação, o computador veria apenas um oceano infinito e homogêneo desses blocos numerados sequencialmente. É aqui que entra o sistema de arquivos, criando uma camada de abstração que transforma blocos brutos em pastas e arquivos visíveis. Quando você formata um drive em NTFS, ext4 ou FAT32, você está definindo as regras de como essa estrutura organizacional vai operar. A primeira grande tarefa do File System é criar uma tabela mestra ou um índice central, que funciona como o catálogo da biblioteca. No sistema NTFS, muito utilizado no ecossistema Windows, essa tabela central é chamada de Master File Table, ou simplesmente MFT. Já em sistemas Unix e Linux, que utilizam comumente o ext4, a estrutura se baseia em nós de índice conhecidos como inodes. Quando você cria um arquivo de texto, o sistema de arquivos reserva uma entrada nessa tabela para registrar os metadados do arquivo. Os metadados são as informações sobre o dado, o nome do arquivo, o tamanho total, a data de criação e as permissões de acesso. Mas o mais importante que a tabela guarda não são os metadados, e sim os ponteiros para a localização física real do arquivo. Esses ponteiros dizem exatamente: os dados deste documento começam no bloco número 5000 e terminam no bloco 5010. Se um arquivo for pequeno o suficiente para caber em um único bloco, o processo de leitura e escrita é extremamente rápido. Porém, à medida que você modifica, expande ou apaga arquivos ao longo um fenômeno inevitável acontece no disco. Imagine que você queira gravar um vídeo pesado, mas os blocos vazios do seu disco estão espalhados em pequenos pedaços distantes. O sistema de arquivos não desiste, ele quebra o seu vídeo em várias partes menores e preenche esses espaços vazios aleatórios. Esse processo de salvar um único arquivo em pedaços distanciados fisicamente no armazenamento é o que chamamos de fragmentação. Nos discos rígidos mecânicos antigos, a fragmentação era um problema terrível que deixava o sistema extremamente lento. Isso ocorria porque a agulha física do HD precisava se mover fisicamente de um lado para o outro do disco para ler o mesmo arquivo. Nos SSDs modernos, a fragmentação física ainda ocorre, mas o impacto na velocidade de leitura é praticamente imperceptível. Como os SSDs acessam chips de memória flash eletronicamente, buscar o bloco 1 ou o bloco 1 milhão leva exatamente o mesmo. Outra função vital de um sistema de arquivos moderno e robusto é a prevenção contra a perda catastrófica de dados. Imagine que o computador está no meio da gravação de um arquivo importante, de repente, ocorre uma queda de energia. Se o processo for interrompido na metade, os metadados da tabela central podem ficar completamente desincronizados com o disco. Antigamente, isso corrompia o sistema inteiro, fazendo com que o computador não conseguisse reiniciar ou reconhecer a partição. Para resolver essa falha de design, os engenheiros desenvolveram uma técnica avançada chamada journaling, ou diário de bordo. Sistemas como NTFS e ext4 utilizam essa técnica mantendo uma área dedicada no disco para registrar intenções de escrita. Antes de alterar qualquer arquivo real, o sistema escreve no journal: estou prestes a mover o bloco A para a posição B. Se a energia cair segundos depois, ao reiniciar,
o sistema lê o journal e sabe exatamente onde parou para corrigir o erro. Graças ao journaling, o sistema operacional desfaz a operação incompleta ou a finaliza com segurança, evitando a corrupção física. Outro mistério muito comum que confunde muitas pessoas é o que acontece de verdade quando apagamos um arquivo. Quando você clica em excluir e limpa a lixeira, você imagina que os bits foram instantaneamente zerados ou destruídos do drive. Na realidade, fazer isso consumiria muita energia e de processamento do computador de forma totalmente desnecessária. O que o sistema de arquivos faz é apenas ir até o índice central e apagar a entrada que apontava para aquele arquivo específico. Aqueles blocos físicos onde os dados reais estavam gravados são simplesmente marcados pelo sistema como espaço disponível. Isso significa que os seus dados antigos continuam fisicamente ali intactos, até que novos arquivos sejam gravados por cima deles. É por essa razão que softwares de recuperação conseguem restaurar arquivos apagados acidentalmente com tanta facilidade. Eles simplesmente ignoram o índice corrompido e escaneiam os blocos brutos do disco procurando assinaturas de arquivos conhecidos. Compreender o sistema de arquivos nos faz perceber que o software é uma ponte geométrica perfeita entre a mente humana e o silício. Cada pasta que você abre e cada arquivo que você salva depende de estruturas de dados e algoritmos refinados por décadas. Sem essa engenharia invisível e silenciosa rodando a cada milissegundo, a computação moderna como conhecemos seria inviável. O File System transforma o caos magnético e elétrico de bilhões de bits em uma experiência simples, intuitiva e organizada. Se você gostou de desvendar esse mistério, inscreva-se no Decodificando Maktub e entenda a tecnologia que move o mundo.